Aqui quem fala é Cláudia, enfermeira e uma das sócias da empresa Apoio, que até pouco tempo realizava cursos presenciais de capacitação para cuidadores de idosos, além de outros eventos e atividades ligados à capacitação para uma vida mais saudável para a população em geral. Estamos felizes por ter recebido o apoio e incentivo da empresa Novartis, que acreditou nessa nova estratégia de trabalho, e agradecemos muito essa parceria. Hoje vamos conversar um pouco sobre a importância da alimentação na vida do idoso e os cuidados necessários para esse momento ser prazeroso e seguro. Estou em companhia da Raquel, nutricionista, pós-graduada em nutrição humana e terapia nutricional, e vamos bater um papo sobre esse assunto. Oi, Cláudia, agradeço à equipe Apoio pelo convite. Então me diz, Raquel, qual que é a importância da abordagem desse tema para a população idosa? Bom, estabelecer rotinas saudáveis de vida traz benefícios para a saúde, mesmo nas idades mais avançadas. Isso mostra que a importância de se conhecer mais sobre esse tema. Com o passar dos anos, o corpo começa a apresentar naturalmente algumas mudanças no padrão alimentar, que muitas vezes as pessoas demoram a perceber, mas que podem interferir na sua saúde. Então, precisamos ficar sempre atentos e proporcionar para esse idoso uma alimentação adequada, agradável e segura. Ah, entendi. E como podemos fazer para respeitar os gostos e hábitos dos idosos? Bom, assegurar a participação da pessoa idosa no planejamento da alimentação diária, na escolha dos ingredientes e, quando possível, até mesmo no preparo de algumas receitas. Possibilita o maior envolvimento, autonomia e prazer no momento das refeições. Precisamos sim considerar os gostos e hábitos alimentares dos nossos idosos. Afinal de contas, cada pessoa tem um histórico alimentar muito bem enraizado. E por isso mesmo, a inclusão e exclusão de certos alimentos fica cada vez mais difícil. Mas é também a nossa responsabilidade, como familiares, cuidadores e profissionais de saúde, balancear essas escolhas, pensando também na saúde e segurança alimentar. É isso mesmo, eu entendo isso, quer dizer, respeitar os hábitos deles, mas devagarinho ir fazendo com que ele se alimente da melhor maneira possível, né? É isso mesmo. Você pode nos dar algumas dicas para tornar esse momento mais agradável, prazeroso e saudável? Claro. Bom, a gente pode estimular o entrosamento social nos horários das refeições, colocar uma música agradável, desligar a TV para evitar distrações, fornecer também um ambiente limpo e arejado que apresente boa luminosidade, ter um mobiliário resistente e adequado, fazer refeições em mesa compatível com a altura das cadeiras e da pessoa idosa, ter espaço livre para a circulação das pessoas, usar tonalidades de cores, tanto no ambiente como no prato oferecido, visto, né, que tem esse declínio visual nessas pessoas idosas. Tornar esse ambiente mais atrativo, usando elementos de decoração e também desestimular o uso de sal e açúcar à mesa. Orientar a pessoa idosa a comer devagar, mastigando bem os alimentos. Combinar diferentes cores, texturas, tipos de cortes e de sabor, evitar a monotonia alimentar e lembrar também que alguns idosos sofrem de diabetes, hipertensão, insuficiência renal e as orientações médicas devem ser sempre respeitadas. Perfeito, isso é super importante. Raquel, olhando para isso, eu vejo o quanto é importante a gente manter o idoso na rotina da casa, né? Que Uhum. talvez a alimentação à mesa, com os outros familiares presentes, uma alimentação bem posta, bem variada, isso vai estimulá-lo e vai, inclusive, reduzir a chance dele ter deficiências cognitivas, deficiências de mobilidade, etc. Quer dizer, uma coisa vai levando a outra, Com né? certeza. Bom, precisamos lembrar também que alguns idosos, eles possuem algumas limitações e dificuldades no processo de deglutição. Nesse caso, o que podemos fazer para conciliar o prazer em se alimentar com a segurança? Pois é, Cláudia, muitos idosos possuem limitações de consistência, seja por uma dificuldade de deglutição, prótese mal ajustada ou ausência de alguns dentes. Até por isso, muitas vezes nossos idosos preferem substituir as principais refeições, como o almoço e jantar, por aquele famoso cafezinho, um leite, um pãozinho. Então, precisamos nos atentar, né? Porque é nesse momento que a dieta fica mais pobre, com ausência de nutrientes importantes e também pode acarretar aí déficits nutricionais.
Mesmo que essa consistência tenha que ser alterada para alimentos mais macios ou cremosos, não podemos deixar de incluir todos os grupos alimentares, ou seja, carboidrato, proteína, legumes, verduras e frutas. Sempre usar criatividade e evitar a monotonia. E claro, né? Dentro dessa consistência segura, incluir alimentos que o idoso gosta e sinta falta no dia a dia, mesmo que precise adaptar a forma de preparo e apresentação. Uma dica importante para evitar o engasgo seria não colocar na mesma colherada ou garfada alimentos de consistências diferentes. Quando possível, fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo e nutricionista também é interessante, para assegurar uma dieta mais segura e saudável. É muito bom isso que você está falando, porque muitas vezes, quando a gente conversa com familiares e cuidadores, eles acabam é, criando uma rotina de sempre alimentar o idoso com sopa, alguma coisa pastosa. Mas quando eu deixo de oferecer alimentos com outra consistência, muitas vezes todo o tônus muscular da face, da deglutição e tudo mais, ele vai se atrofiando. Então, de novo, uma coisa vai levando a outra. Então, eu preciso sempre estar, lógico, oferecer um alimento que ele gosta, uma sopa sempre é bom, principalmente num dia frio, mas eu posso variar essa consistência, sempre lembrando que o idoso precisa ser avaliado. É isso mesmo. Uma outra questão super importante que a gente tem que reforçar é a questão da postura no momento da refeição, né? Como que a gente deve proceder? Bom, precisamos ressaltar então que, além da importância da consistência, a postura durante e após as refeições impacta na segurança do idoso, evitando engasgo e até mesmo outras complicações, como, por exemplo, a broncoaspiração, né? E para evitar que esse idoso tenha broncoaspiração, né, ele sempre tem que estar sentado, com uma postura ereta, em um ângulo de 90 graus, né? E mesmo que as pessoas, e também com as pessoas acamadas, né, a gente tem que respeitar esse posicionamento, acomodando o idoso com a cabeceira elevada, ajustando almofadas ou travesseiros e observar também o grau de consciência durante a alimentação. E ele também não deve se deitar logo após a alimentação, que também aumenta aí o risco de broncoaspiração. Então, quer dizer que aquele soninho depois do almoço, você não recomenda? Ou eu posso fazer o soninho se eu tiver com uma posição adequada? Eu sugiro a gente esperar um pouquinho antes da refeição, antes de posicionar, né, esse idoso um pouquinho mais deitado, para tirar essa sonequinha. Né? Talvez uma poltrona pode ser uma coisa interessante, né? Uma poltrona confortável, ele fica melhor, né? Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto, outra preocupação é sobre a hidratação, que com o passar do tempo fica cada vez mais difícil. Você tem alguma dica? Com o envelhecimento é comum que a pessoa tenha menos sede, porque ela perde a sensibilidade sobre o seu estado de hidratação. Além disso, alguns fatores como a incontinência urinária e o uso de fraldas desestimulam esse idoso a consumir líquidos ao longo do dia. A recomendação do consumo de água deve ser de 6 a 8 copos por dia, totalizando cerca aí de 1.200, 1.500 ml. Então é fundamental criar uma rotina para que ele possa se hidratar. Uma dica pode ser distribuir garrafinhas de água em casa e até mesmo saborizá-las com rodelas de frutas, como morango, laranja e limão, por exemplo. E servir chás de ervas e sucos naturais também podem ajudar aí nessa hidratação. Mas é importante ressaltar que eles não devem ser encarados como substituto da água. Perfeito. Então, o estímulo à hidratação, ele tem que acontecer, né? E nós, como cuidadores, precisamos estar bem atentos a isso. Eu gostei muito dessa dica de distribuir pela casa as garrafinhas. Acho que pode ser uma estratégia interessante. Legal. Mas, por falar em hidratação, ela está ligada também ao bom funcionamento intestinal, não é mesmo? Então, uma grande dificuldade entre os idosos é você ter um funcionamento do intestino de forma adequada. É isso, os idosos sofrem com a constipação, e o que pode também acarretar dores e desconfortos intestinais. A água é importantíssima para garantir uma regularidade intestinal, além do consumo de fibras, né, que estão presentes em frutas, legumes e verduras. Por sofrer uma digestão mais lentificada, o fracionamento das refeições também tem seu papel. Então, é ideal fazer de 5 a 6 refeições ao dia, então de jejum, almoço e jantar, e 2 ou 3 lanchinhos nos intervalos. Estabelecer horários regulares e, quando possível, também caminhar para ajudar nessa motilidade intestinal.
Eu achei bem interessante. Uma coisa que me chama atenção, porque eu tenho a minha mãe idosa, é que ela prefere, não sei se a tua experiência também diz isso, mas ela prefere comer coisas doces do que salgadas. Uhum, E às vezes a gente tem que controlar esses lanchinhos, né? uhum. Porque ao invés de ser um lanchinho com uma fruta, um suco, alguma coisa assim, acaba sendo com uma bolacha, ou bolo. Não que não seja bom, pode ser feito de vez em quando, mas eu percebo que isso é bem consistente, sabe? É verdade. Então, assim, tentar deixar esse lanche, né, mais rico em fibras, com certeza é uma boa dica aí para garantir um bom funcionamento. Perfeito. Para finalizar nosso bate-papo, quais os cuidados temos que observar na compra e seleção dos produtos quando vamos ao supermercado, por exemplo, ou à feira? E a sua conservação? E o preparo? Bom, os cuidados com a aquisição dos alimentos inicia-se uma elaboração de uma listinha de compras, que pode ser feita com auxílio do idoso, que nem sempre consegue ir ao mercado, mas pode se sentir mais responsável pela organização da casa. E no momento da compra, ao observar os produtos, a gente tem que escolher aqueles, né, de procedência segura, que estejam dentro do prazo de validade, observar se as embalagens não estão danificadas, que estejam também armazenados em temperaturas adequadas, né, identificar produtos específicos, né, para esse grupo populacional, conhecer melhor a composição nutricional dos produtos, fazer a melhor escolha de acordo também com o orçamento disponível e usar primeiro alimentos que estejam com as datas de validade mais próximas do vencimento, né, do armário. E além disso, o responsável pelo preparo da refeição deve adotar cuidados rigorosos, tanto na higiene pessoal como no manuseio desses alimentos, né, prevenir assim contaminação e também preservar as características aí dos alimentos. E lavar as mãos também, frequentemente, é essencial, né, como a gente sabe, para proteger os alimentos que serão consumidos. A higienização frequente de utensílios e equipamentos usados durante o preparo também, que compõem as refeições, é fundamental para prevenir a contaminação, e principalmente agora, né, com a pandemia que estamos vivendo. E por falar nisso, o distanciamento e isolamento social também afeta bastante, né, a saúde nutricional desse idoso. Então, precisamos ficar atentos à higiene para evitar a contaminação e também no acolhimento dessas pessoas que estão muitas vezes sentindo-se sós e amedrontadas. Buscar também cada vez mais uma alimentação saudável, então, para favorecer o sistema imunológico deles, né? E levar o idoso para tomar um solzinho, por exemplo, que ajuda na absorção de algumas vitaminas, levar o idoso para a cozinha para preparar algumas receitas, criar um ambiente descontraído, ajudando também na saúde emocional deles, né? Puxa, Raquel, poderia ficar aqui o dia todo conversando com você sobre esse tema. Infelizmente, a gente não consegue, mas eu adorei esse bate-papo com você e tenho certeza que as dicas que passou vão ajudar muito algumas pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço, Cláudia, pelo convite, foi muito bom. Que bom, agradeço pela sua disponibilidade. Também agradeço à empresa Novartis, que nos estimularam a desenvolver esse trabalho, e a todos que puderam estar conosco nesse podcast. Fiquem atentos a outros temas que serão abordados. Estamos com vocês nas redes sociais da Apoio, né, no Facebook, Instagram, estamos no YouTube e também no nosso site, que é o apoiosaudebemestar.com.br. Um abraço a todos e até a próxima!